Olá pessoal, boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos. Gente, como hoje é a nossa primeira aula, eu preciso que vocês me dêem um feedback aí de como que está o áudio e o vídeo, né? É a primeira aula, então a primeira aula assim sempre ainda tem alguns ajustes a ser feito aí, mas durante o curso a gente deixa tudo certinho, tá bom? Bom, gente, boa noite, né? Meu nome é Elvio. Nós vamos iniciar mais um semestre de teologia, né? Então, vamos começar hoje aí, nós vamos ter mais ou menos 4 meses e meio de estudo, né? De bate-papo, de aprendizado, né? De tudo aquilo que é necessário daquilo que a gente vai falar da palavra, né? Tô dando um tempinho aí pro pessoal entrar, tá? Sem som, sem áudio. Olá, professor, tudo bem? Graças a Deus. O áudio tá ok. Mara Amaral, tá sem áudio. Então, Mara, eu acho que você tem que entrar e sair, porque todo mundo tá com áudio. Aí. Emília, com saudades, seja bem-vindo. Bem-vindo, Emília. Reprodução de imagem perfeita. Obrigado, Klinger, pelo feedback. Para mim aqui tudo ok. Boa noite, Elvio. O som e áudio para mim está ótimo. Obrigado, Itamar. Seja bem-vindo de novo. Estou vendo bastante gente aí pela segunda vez com a gente aí no curso, né? O áudio tá bom, a Isabel falou. Aqui está áudio e imagem ok. Obrigado, Jurema. O Lincoln, Elvio, satisfação, estamos juntos. Opa, Lincoln, boa noite. Seja bem-vindo novamente aí nessa nova empreitada, né? Mais 5 meses e meio aí de estudo. Acho que esse pessoal tá de delay, cara. Então, cuidado, né, pessoal, com esse negócio do delay, né? Então, você consegue passar um pouquinho, manter sempre a barrinha vermelha lá sempre bem colada lá, né, para que você não fique no delay, por causa de alguns problemas aí. Jurema, pessoal, a Jurema tá dando bastante dica legal aí. Eu acho que ela manja bastante aí de transmissão, né? Eu já vi bastante dica legal. Obrigado, Jurema, pela ajuda aí, tá? Gente, tô dando um tempinho, né, para que a gente possa dar tempo de todo mundo entrar, né? Hoje é a introdução, então as primeiras aulas a gente sempre faz isso, né? Dá para o pessoal se habituar, né? Mas depois que a gente começar, aí não, aí a gente procura manter mais ou menos o horário aí, máximo uns 5 minutos para que a gente, uns 5 minutos aí, a gente deixa passar um pouco, né? Mas não deixa passar muito mais que isso, né? Porque vai chegar a aula aí que a gente tem bastante assunto para debater. Bom, gente, eu vou dando algumas informações aqui e depois, no final, a gente repete os números de telefone para que vocês possam entender, tá? Bom, eu sou o professor, vou falar um pouquinho de mim na hora que eu começar a passar os slides. Mas aqui, ó, a gente é uma equipe, tá? Então, não é todo mundo que resolve tudo. Eu só sou o professor, tá? Então, quando você quiser tratar, por exemplo, sobre como entrar no Google Class, ou sala de aula, né? Essas coisas relacionadas à aula, né? A como entrar, eu tenho dificuldade, não consegui entrar, como é que eu faço? Quem está cuidando dessa área pra gente é o Kaique. O Kaique é um que tem mandado bastante mensagem lá no grupo, tá? O Kaique, eu vou colocar o telefone dele aqui, ó. O Kleber já colocou, né? O Kaique tá aí, o WhatsApp dele tá no grupo, mas eu tô colocando aí. Então, qualquer coisa sobre o Google Sala de Aula. Não é comigo, não é com o Kleber, não é com a Josilene, não é com o Paulo. É com o Kaique. Porque senão começa a trançar as informações e eu, nessa área, por exemplo, não vou poder ajudar vocês porque não tá comigo. Eu não sei nem o que tá acontecendo lá. Tá bom? Eu vi aí uma pergunta sobre o curso. O curso dura mais ou menos 5 meses e meio. Ele tem uma variação porque depende muito da turma, das perguntas, dos questionamentos. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Bom, então o Kaique cuida dessa área. O Paulo, né, que o Kleber vai pôr o número agora aí, o Paulo, ele cuida de todas as informações que você precisa do curso. Quanto tempo dura o curso, que hora que começa a aula, que hora que termina a aula, o que fazer, o que não fazer no curso, qualquer dúvida do curso, então você vai mandar uma mensagem lá no particular para o Paulo, e o Paulo vai estar respondendo, então, você nesse sentido, tá? Josilene. Quando você tiver alguma dúvida, por exemplo, de pergunta, eu não entendi a pergunta, então é a nossa diretora, é a Josilene, tá? O Kleber vai estar colocando o número aí,
da Josilene. Então, qualquer coisa, eu não entendi a pergunta, essa pergunta aqui, né? O questionário não chegou, o questionário chegou, né? Então, é com a Josilene, ok? E perguntas, né, que são sobre a aula em si, né? Você pode fazer para o Kleber, que vai ser ele que vai estar lendo aí durante o curso todo conosco, fazendo comentários também, batendo aquele papo com a gente. Então o Kleber, eu vi a aula lá, mas não deu tempo de perguntar, ou na hora não me gerou dúvida, agora gerou, e eu queria tirar essa dúvida. Eu assisti a aula, conversei com uma pessoa, a pessoa colocou um outro ponto, e esse ponto o professor não falou, e eu estou muito ansioso, não consigo chegar semana que vem para perguntar na aula. Então isso aí você conversa com o Kleber e comigo também, mas o Kleber é a pessoa responsável por estar respondendo essas questões da aula, do conteúdo do curso, tá? Bom, algumas coisas. A gente tem um grupo. Para que serve o grupo? Para tirar dúvidas, tá? Então o grupo, depois que acabar todas as aulas, a gente abre o grupo meia hora, 40 minutos e fecha de novo, tá? Então, aí, mas fechou, não deu tempo de eu fazer meu questionamento. Vai lá para o Kleber, se for sobre a aula, e pergunta no particular. Vai com o Kaique sobre o Google Classroom, vai com a Josilene sobre as provas e vai com o Paulo sobre o curso, né? Então, esses são os meios, tá? A gente procura responder sempre mais rápido, tá? Gente, o grupo não é para debate, tá? Deixa eu deixar bem claro, porque agora esses 2 últimos cursos a gente conseguiu controlar bem isso. Mas nos primeiros, ficava muito debate. Não é aula, debate é na aula. Tá? Aqui na aula você pode expor o seu ponto, Porque o que acontece? Quando você começa a debater no grupo, às vezes tem uma outra pessoa que começa a responder que não é o professor, né? E não que ele não saiba, pode ser que ele até saiba mais que o professor, mas não é o lugar de debate. Debate é aqui na aula. Eu estou com dúvida, ou o professor falou uma coisa na aula passada que eu não concordei, tem um outro texto aqui que combate aquilo que ele falou e tal. Então, é na aula. Para quê? Para que todos os alunos que estejam participando possa fazer parte desse debate e com esse debate aprender, tá? Bom, eu esqueci de mais alguma coisa? Os horários, 19h30, a gente pede insistentemente que você consiga fazer aula ao vivo, porque quando você deixa para fazer a aula assistir depois, às vezes não assiste, às vezes você está assistindo a aula, gera uma pergunta, depois você esquece de fazer a pergunta e acaba com isso desanimando você de fazer o curso, tá? Algumas pessoas estão aqui já, eu já vi que é a 2ª, 3ª, 4ª vez do curso, né? Se quiser escrever o que acharam do curso aí, tá? Então hoje eu vou explicar, vou fazer uma introdução, por que estudar a Bíblia, por que a gente estuda, por que o nosso curso é gratuito, né? Tudo isso aqui eu vou estar explicando para vocês, tá? Entrei e saí na barriga, ficou mostrando... Fala para ela adiantar... A Kelly? Que ela tá... Tem que escrever, Kleber. Ela tá 30 minutos antes. Se eu falar, ela não vai... Ela só vai ouvir 30 minutos depois. Então escreve para ela aí, para Kelly Bertin, tá? O curso é show de bola, obrigado, Brian, Lincoln. Curso maravilhoso, obrigado, Francilene. Consegui. A Kelly conseguiu. Show. Que bom. Pessoal, a Jurema, que parece que é uma pessoa que manja bem desses negócios de transmissão, ela diz, pessoal, verifique se estão junto com o vídeo na íntegra, ao vivo. Isso é importante, viu? Porque às vezes você está lá atrás e eu estou aqui na frente já, né? Então sempre arrasta a barrinha, né? Clica na tela e em ao vivo. A bolinha precisa estar vermelha. Olha aí, boa dica. Aqui no canto esquerdo no canto esquerdo, né? Se estiverem pelo celular, para que acompanhem a live na íntegra. Exatamente, viu? Obrigado, Jurema, pela força. Com esse curso aprendi muito sobre a Bíblia. Obrigado, Ailton. Obrigado aí pelo feedback. Pelo feedback. Outra coisa, gente, no curso aqui, ó, nada, às vezes algumas discussões são mais afloradas, né? Não agora no começo, mas lá pro final, mas nada é no pessoal, tá? A gente tem... Vocês vão conhecer um pouco, talvez vocês estranhem um pouco o meu jeito de dar aula, que eu sou muito incisivo, eu sou muito questionador, porque a minha intenção aqui e o meu papel não é eu impor a vocês aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, é por a Bíblia. A Bíblia é a nossa razão de fé, é a Bíblia. A Bíblia, o que importa não é o que o Elvio, o que o Kleber pensa, o que importa é o que a Bíblia fala sobre aquilo. Então, eu não vou dar as coisas mastigadas para vocês, eu vou fazer vocês pensar, vocês analisar, vocês falarem, tá?
Outra coisa, como é que vai funcionar a prova, Kaique? Depois que acabou a aula, quando que ela vai ser postada? No mesmo dia? Então, no mesmo dia será postada. Então, acabou a aula. Na introdução vai ter questionário? Vai ter. Então, nessa aula já vai ter. Um questionário simples só para teste. Tá. Então, a pessoa acabou a aula, imediatamente ali, depois de uma meia hora, 40 minutos, uma hora, vamos pôr uma hora, entra o questionário. A pessoa entra lá no Google Sala de Aula, é isso? E vai responder o questionário. Correto? E vai enviar. Quanto tempo a pessoa vai ter? Acabou a aula hoje à noite. Até quando que ela pode responder? Uma semana. Até quinta-feira, sexta-feira que vem. Quinta-feira, meia-noite, ela tem para responder o questionário. Tá? Caso ela não responder o questionário da aula 1, o que acontece? Ela pode entrar certo. Tá. Se ela não entrar em contato, o que ela acontece? Ela perde o certificado e ela não consegue também assistir a aula 2. Ela fica... Entendeu, pessoal? Tem que fazer o questionário para que a outra aula da semana que vem seja liberada. Então você tem até hoje, à meia-noite. Teve algum problema, algum imprevisto, doença e tal, fala que o Kaique vai estar aí cuidando dessa parte aí também. Mas é importante que faça os questionários. O questionário não é reprova ou prova, é uma forma de dizer que você está participando do culto. É uma forma da gente controlar, teoricamente, o curso, né? Então, basicamente é isso. Mas qualquer dúvida sobre isso aí, aí você vai falando com o Kaique. Beleza, gente? A Jéssica. Amo esse curso da Escola da Bíblia. Já fiz outras vezes, mas aí eu podia estar no ar ao vivo, depois desanimei. É isso aí que eu falei, né? Mas agora estou aqui novamente, estou para fazer o meu melhor para estar aqui ao vivo sempre. Faça isso, Jéssica, é muito importante, tá bom? Gente, vamos lá, vamos para o nosso bate-papo, vamos iniciar? Qualquer dúvida, vai deixando aí. O Kleber vai dar uma boa noite. O Kleber é o leitor, é ele que vai estar fazendo todas as leituras. Então ele vai dar uma boa noite. Vocês conferem se o áudio dele tá bom, para que a gente possa então dar início. Boa noite, pessoal. Boa noite especial aí para minha mãe, que está ao vivo também. Dona Ana. Dona Ana. Boa noite, Dona Ana. Seja bem-vinda. Boa noite. Vamos para mais um curso. Minha segunda vez fazendo esse curso. Beleza. Fagner, ok. Vamos lá então, gente, vamos para a aula? Então tá aí, né? A nossa aula, como eu disse, ela tem base bíblica, né? Uma coisa importante também é assim, ó, o que a gente pede? Que as perguntas que seja feita seja sobre o tema da aula daquele dia. Então, não adianta a gente começar na primeira, segunda aula, perguntar sobre dons espirituais, né? Não dá, é uma sequência. A Bíblia ela é um livro histórico, né? Mas ela é um livro inspirado, mas ela é histórica, ela conta uma história, ela conta a história de Deus, ela conta a história do ser humano, ela conta a história da queda do homem. Então ela é um livro histórico. Então, para que eu entenda muita coisa lá na frente, né? Por que Jesus morreu? Jesus morreu por meus pecados, mas quem pecou foi Adão, como pelos meus. Então, eu só vou entender a morte de Cristo como um todo e profundamente se eu entender exatamente o que aconteceu lá em Gênesis, né? Então, eu preciso... Ninguém começa um livro do meio para o fim, né? Todo mundo começa um livro do começo. Eu preciso entender muito bem o começo, né? Para que eu possa entender o meio e para que eu possa entender o fim, né? Então, a gente vai falar isso. O Alex, qual é a versão bíblica que o professor... a versão que nós vamos utilizar, você pode usar qualquer versão, tá? Mas o que a gente vai usar aqui é João Almeida, Revista e Atualizada de 1993. É João Almeida RA, tá? Porque ela é a Bíblia mais próxima do que nós temos, que mantém a tradução mais digna, né, dos textos que nós temos aí original, né? Qual é a duração da aula? Luiz, depende, viu? Às vezes a aula dura 1h30, eu nunca deixo passar muito das 9h30, tá? Mas depende muito das aulas. Vamos lá, então? Então vamos passar os slides aqui, vamos conversando então, tá? King James. Pode ser, Ângela, pode usar King James, tá? Só que o que a gente vai estar lendo aqui é RA. É que a RA ela tem algumas palavras mais difíceis, né? A King James ela é mais explicada, só que a King James a gente tem alguns problemas de alguns versículos, mas está tranquilo, o curso você vai conseguir entender certinho. Vai ficar salva a aula vai ficar salva lá no Google Sala de Aula, não?
No YouTube? No YouTube. Tá, uma semana você tem para assistir, até sexta-feira, meia-noite, quinta, meia-noite, igual a prova. Não assistiu, aí trava. É isso? Tá bom? Então vamos lá. Quem somos, né? Então a Escola da Bíblia ela é uma instituição não denominacional que tem a intenção de propagar o conhecimento da Palavra de Deus através de cursos bíblicos e teológicos. Ajudamos nossos alunos a estudar os textos bíblicos de forma responsável, aplicando as verdades aprendidas no nosso cotidiano, né? Então, o nosso curso, ele é bem objetivo para que o aprendizado que você tem aqui, você consiga aplicar ele no seu dia a dia, né? Porque tem muito aprendizado, até que interessante da Bíblia, só que a aplicação, ela não vai mudar muito a minha vivência com Deus, né? Serve como conhecimento, mas não é esse o objetivo do nosso curso. O nosso curso é pegar realmente os temas que as pessoas têm dúvida. A gente vai colocar basicamente o dedo na ferida, onde tem debate, onde um concorda, o outro não concorda, né? É dentro disso que a gente vai trabalhar. E a nossa intenção é exatamente isso, não é defender nenhuma denominação e nenhuma religião. O que nós defendemos aqui é estritamente, somente a Bíblia. Então, a nossa regra de fé é a Bíblia. Nós até respeitamos as pessoas que não têm a Bíblia como a regra de fé máxima. Mas nós aqui, a nossa regra de fé, e aquilo que nós vamos trabalhar, e aquilo que nós vamos ensinar, aquilo que vai ser a opinião máxima é sempre a palavra, sempre a Bíblia, tá? Sem cunho religioso, né? Sem cunho, tentar ter menos cunho religioso possível, menos cunho cultural possível, para que a gente possa ter um estudo da Bíblia na mais pura possível, né? A palavra mais pura possível, né? Para que a gente tire de nós essas, às vezes, as corrupção da cultura, da religião e traga somente mesmo a Bíblia como nosso conhecimento, ok? Então vamos lá. Algumas classes, né? Essas classes que nós tínhamos e ainda agora há um ano atrás já estão voltando, porque parou por causa da pandemia. Tem muitas outras, mas algumas classes eu coloquei aqui para vocês conhecerem o trabalho um pouquinho, né? Então essa aqui é em Sorocaba, né? Uma classe, duas classes em Sorocaba nós tínhamos, em Salto, tá? Olha lá, Salto, outra classe em Salto. Aqui é Itaquera, né? Quase 200 alunos, né? Em São Paulo. Aqui é Guarulhos na Dutra, o pessoal recebendo certificado. Aqui é em São Vicente, né? A primeira classe em São Vicente, 180 alunos, né? Tinha nessa classe, foi dentro de uma escola que nós fizemos o curso. Guarulhos, Ponte Alta, né? O pessoal recebendo o certificado. Itaquera, né? O pessoal também recebendo aí o certificado em Itaquera. Ipiranga, em São Paulo, né? O curso ministrado lá no Ipiranga. E Itupeva, essa é uma sala que nós iniciamos aqui em Itupeva, né? Há algum tempo atrás. Já não está mais aí, a gente está já ministrando aula presencial num lugar um pouquinho maior. Mas essa foi a primeira sala de aula aqui na cidade de Itupeva, onde nós estamos, e é onde nós estamos ministrando o curso. Então vamos lá. As inscrições, se você está aqui, você está inscrito, né? Mas é importante, né? Está tudo certinho, inscrito com o nome. Por quê? Na emissão do certificado, o seu nome tem que estar tudo certinho lá, vai ser enviado por e-mail, por WhatsApp, assim que terminar o curso, tá ok? Os horários da aula, né? Começa às 9h30, né? Então até 9h35 eu estou iniciando. E qual é o importante da aula? Se você perder o começo da aula, às vezes é complicado. Porque eu vou dar o texto de trabalho sempre no começo, nos primeiros 5 minutos. Se você não entrou muito atrasado, você perdeu o texto de trabalho. E aí muitas vezes você vai se sentir perdido. Gente, é 1 hora, uma vez por semana, 1h30, 2 horas, né? Se a gente não dedicar um tempo desse para estudar a palavra, é complicado, né? A gente se dedica tanto ao nosso trabalho, à nossa família, e tem que se dedicar mesmo, né? Se dedicamos ao passeio, e a hora que chega para se dedicar a uma coisa de Cristo, de Deus, aí a gente começa a colocar empecilho, e vem as coisas, e aí a gente não consegue fazer, e aí a gente vai deixando o aprendizado para lá. Isso é ruim, né? É ruim, né? E faltar das aulas. Elvio, não teve jeito, eu estava enfermo, eu faltei. Você tem até quinta-feira da semana que vem, então, né, até a meia-noite, para estar assistindo a aula, né? Você tem uma semana aí para estar. Mas como eu disse, eu aconselho você fazer ao vivo aqui junto com a gente, tá? Porque você viu aí, acho que foi a Jéssica, né? Contou que
ela desanima. Você, não assisti hoje, assisto amanhã, e amanhã não dá, não assisto. Aí você assiste uma aula que ficou uma dúvida, mas aí não tem como você tirar a pergunta na hora, e aí você acaba desanimando do curso, tá? Então sejam todos bem-vindos. O curso de teologia é grátis, né? Isso eu sei que gera muita polêmica, muito. É grátis mesmo, professor? É grátis. Eu vou pagar por certificado? Não. Eu vou pagar por isso? Não, você não vai pagar por nada, tá? Por nada. Então, aula 1, né? Hoje é a nossa aula 1, é a nossa aula de introdução, né? Introdutória, né? A gente vai entender e aprender por que eu tenho que estudar a Bíblia, né? Qual é o motivo que eu tenho que estudar a Bíblia, né? Então, meu nome é Elvio, eu estudo a Bíblia desde 1996. Eu estudei já em várias vertentes religiosas, né? E já fiz curso de teologia, já fiz grego, já fiz hebraico, né? Estamos aí no aprendizado desde 1996, né? Já estou aí dando aula há aproximadamente uns 10 anos, né? Não interrupto, que eu parei um pouco por causa do meu trabalho, mas aí uns 10 anos já que eu ministro, que eu dou curso, essa aula. Esse curso, ele não foi montado por mim, esse curso, eu fiz esse curso como aluno no ano 2000, né? No segundo semestre do ano 2000, eu fiz esse curso, esse mesmo, né, com algumas adaptações. Eu fiz esse curso em Jundiaí, no bairro da Vila Ares. Eu passei lá, tinha uma placa, curso de graça. E eu fui lá, entrei e fiz esse curso. E aí fui aprendendo. Pergunta, galera? O Itamar perguntando quantas vezes tem o curso. O curso é uma vez por semana, toda sexta-feira às 19h30. O curso completo é de 5 em 5 meses, né? A gente Tá. tem o primeiro semestre e o segundo. Isso. Tá? Em agosto a gente começa de novo. Isso. Outra pergunta. Cadê? Tem PDF, material em PDF? Tem. Tem. Os slides viram PDF. Então. No Google Cresce, no Google Sala de Aula, vai ter todos esses slides que vocês estão vendo. Você pode baixar ele em PDF, PDF é gratuito. Faustina está em horário diferente, né? Então, é isso aí, Faustina. Se esforce, se dedica. Resiste, lá é meia-noite. Tá em fuso horário diferente. Então vamos lá. Aonde? Ela não falou onde. Tá. Então vamos lá, gente. O nosso estudo é do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Então, como eu disse, claro que a gente vai usar alguma coisa da história, né? Mas o ponto de fé é a Escritura, é a Bíblia. Tá? Então a palavra de Deus é a palavra, a Bíblia, né? O verbo que se fez carne, ele vai ser aqui a nossa regra de fé. Então aqui a gente procura não trabalhar com achismo, mas né, a gente trabalha somente com aquilo que a palavra diz, tá? O que é a palavra teologia, né? O que significa teologia? Essa palavra, por muito tempo, ela foi uma palavra deturpada, né? Quando eu comecei a querer estudar teologia, era aconselhado até não fazer, né? Porque diz que não era uma coisa boa, né? A história da letra mata, o espírito vivifica. Hoje, né, essa palavra já é mais comum, muita gente já fazendo teologia. Mas a palavra, na sua tradução literária, né, ela é teó, Deus, logia, estudo, né? Então, o estudo completo sobre Deus. E qual é a melhor maneira de eu estudar tudo sobre Deus? Na palavra de Deus. É lá que eu posso ter as maiores informações e as melhores informações sobre Deus. É claro que hoje esse teologia, que todo mundo hoje é o teologia, tem muitos lugares que você vai estudar lá sobre Deus, sobre um outro ponto de vista. Ponto de vista da filosofia, o ponto de vista da religião, o ponto de vista... Não, o nosso ponto de vista, tá, realmente a Bíblia. Então nós vamos buscar informações bíblicas sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o ser humano, sobre tudo aquilo que a Bíblia fala para nós, tá? Então, qual é a nossa grade curricular? O que é que você vai aprender nesses cursos, nesses 5 meses e meio? Então, hoje é a introdução. A semana que vem a gente já começa com a era pré-histórica, a era patriarcal, era mosaica, o tipo de Cristo no Velho Testamento, profecias, leis, a vinda do reino, a igreja, o batismo, a ceia, dízimos e ofertas, dons espirituais, louvores, Mateus 24 e sobre a volta de Jesus. E entre todos esses assuntos, ainda a criação, as eras
história da nação de Israel, a vida de Jesus Cristo, a vida dos apóstolos, história da igreja primitiva, Espírito Santo, contexto de cada livro e um pouco de geografia bíblica. Então, a nossa grade curricular, ela é bem, né? Será que dá tempo de estudar tudo isso? Dá tempo e de você entender cada assunto que nós estamos colocando aí, tá bom? Então, é tudo isso que você vai aprender hoje, tá? Então, gente, por onde que a gente começa a estudar a Bíblia? Qual é a grande dificuldade? Porque hoje nós temos um monte de gente que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia e pensa diferente, né? Então, gente, o primeiro passo que eu tenho, nós temos para estudar a Bíblia é uma boa exegese bíblica, né? O que é uma exegese bíblica? Então eu preciso examinar aquele assunto dentro de todo o contexto e dentro de toda a Bíblia. Então, assunto por assunto, livro por livro, pesquisar toda a Bíblia, ver todas as passagens bíblicas, todas as informações e a história sobre cada assunto, né? Então, não adianta eu pegar ler um texto, né, e dizer, olha, esse texto, e daquele texto, só de um texto, eu formar alguma opinião, sem ter feito uma análise sobre aquele assunto, sobre a Bíblia, porque aconteceu. O que eu gosto de falar é que antes de eu ler a Bíblia, eu preciso fazer algumas perguntas para a própria Bíblia. Para a própria Bíblia. Então, quais são essas perguntas? Quem escreveu aquele livro? Por que? Quem é o autor? Quem é que recebeu? Para quem que escreveu? O que estava acontecendo que gerou a escrita daquele livro? Qual era o contexto histórico daquele livro? Então, quem escreveu? Para quem escreveu? Qual era o problema que estava acontecendo quando gerou a escrita daquele livro? Qual era o contexto cultural histórico daquele momento? Então, tudo isso eu tenho que colocar, porque se eu não coloco, eu começo a fazer salada de fruta. Eu pego o texto, sem o contexto, e eu invento um pretexto, que é normalmente hoje o que muitas pessoas fazem. Então, estudar a Bíblia, entender a Bíblia, demanda muito tempo e muita dedicação. E as pessoas não querem, às vezes ela quer pegar um negócio mastigado, né? Então ela lê lá, tudo que pedires em meu nome o Pai fará, mas elas esquecem de ler em Tiago, que vai falar da oração, que para que Deus me atenda, o meu coração e a minha mente tem que estar alinhado com o coração e a mente de Deus, né? Então eu preciso considerar tudo isso. Por que lá diz que tudo que pedir Deus dá? E por que em Tiago Deus disse que se alguém pedir alguma coisa que estiver no projeto de Deus, ele te atende, né? Tem alguma coisa aí, né? A Bíblia não se contradiz. Então eu preciso entender o contexto histórico, por que foi escrito, o que estava se passando, e eu parto daí de uma boa exegese bíblica. Eu preciso fazer isso, tá? Deixa eu contar uma história, né, chinesa, né, do sábio chinês, que eu acho muito interessante, e a gente pode pontuar essa história hoje na nossa vida, quando a gente vai tratar de religião e da palavra, né? Então, tinha 5 cegos, e os 5 cegos, ele queria conhecer o elefante, né? Ele queria conhecer o elefante. Tudo bem, levaram esses 5 cegos, né, para conhecer o elefante. O primeiro cego, né, ele apalpou ali a barriga do elefante, né? O segundo a cauda, o terceiro a orelha, o quarto a trompa, né? E o quinto a pata do elefante, né? Cada um apalpou uma parte do elefante. E aí chamaram esses cegos, né, dentro de uma sala e perguntaram para cada um deles o que é um elefante. O primeiro cego, que apalpou a barriga, disse: olha, o elefante é como uma enorme panela, não, panelão. O segundo, apalpando a cauda até os pelos da extremidade, discordou, falou: não é uma panela. O elefante se parece mais com uma vassoura, né? Eu senti uns pelos lá, é mais uma vassoura. Nada disso interrompeu o terceiro cego, que tinha apalpado a orelha. Se alguma coisa se parece, é com um grande leque aberto. O que apalpar a trompa, deu uma risada e interviu: vocês estão por fora. O quarto, né, que tinha apalpado a trompa, disse: o elefante tem forma e ondulação e a flexibilidade de uma mangueira. Replicou o quinto cego: ele é redondo, né? Ele tinha apalpado a perna, ele é redondo como uma grande mangueira, mas não tem nada de ondulação e nem de flexibilidade. É rígido como um poste. Então, por que aconteceu isso, né? Então, os cegos se envolveram numa discussão sem fim, né? Cada um querendo provar
que ele estava certo, que o seu ponto de vista estava certo, e eles acabaram então se envolvendo numa grande discussão, brigas e confusões. Né? Não chegaram a acordo nenhum. Por que não? Porque cada um examinou o elefante, né? Uma parte do elefante e não examinou o elefante como um todo. Se você não examinar a Bíblia, vai ter que aceitar o que te ensinarem. Então esse é o grande problema. Tem gente que vai estudar a Bíblia, ele estuda mais a lei, o Torá, né? Eles estudam mais lá os 5 primeiros livros. Eles dão uma lida em tudo, mas a base daquele local é o Velho Testamento, é o Torá, né? Você vai ter outros que vão trabalhar mais os profetas do Velho Testamento, né? Os profetas menores, os profetas maiores. Aí você vai ter um que vai dizer que a chave hermenêutica para tudo é Jesus, né? E outros vão dizer, não, é Paulo. Paulo é o que vai dar a direção para a igreja após a morte de Cristo, né? Então, o que acontece? Cada um estuda uma parte só da Bíblia, mas a Bíblia é um livro inteiro. Ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Qualquer outro livro, um livro de romance, você não começa do meio para o fim, né? Você começa no começo. E você só não lê o começo. Você lê o começo, você lê o meio, você lê o fim. A partir do momento que você leu ele dessa forma macra, né? Essa forma mais aberta, você pode então, você tem mais propriedade então para opinar, né? Você pode falar, olha, eu li o livro, então isso aconteceu por causa disso. Como eu disse, a morte de Jesus ela está totalmente ligada a Adão. A vinda de Cristo está totalmente ligada a Adão e Eva. No Velho Testamento, 1544 passagens no Velho Testamento anuncia Jesus Cristo. Essa passagem, a primeira passagem que fala sobre Jesus está lá em Gênesis 3,15. Nós vamos estudar isso aqui a semana que vem. E a última está lá em Malaquias, né? Malaquias 4 vai falar de Cristo, que vai vir, né? Que aqueles que andaram, esperaram, serão felizes, mas também aqueles que desobedeceram serão punidos pela vinda de Cristo. Então, 1544 passagens no Velho Testamento aponta Jesus Cristo. Então, se eu quero saber muito de Jesus, não adianta só ler Jesus, que Jesus ele tem poucas passagens, né? Dele mesmo, né? Mas no Velho Testamento eu sei muito sobre Jesus, tá? Então eu preciso fazer isso. A gente precisa fazer isso. Então, gente, como é que está o mundo religioso hoje, né? O mundo religioso hoje, ele está assim. Ele está como aquele cego, né? Um vai para lá, um vai para cá. Se você chegar para vários tipos de pessoas que dizem acreditar em Deus e perguntar como é Deus, você vai ter várias respostas, né? Várias. E de formas diferentes. Então, como que é Deus? Quem é Deus, né? A nossa missão aqui é mostrar Deus através da própria palavra dele, tá? Bom, gente, e nós, né? Eu peguei esse exemplo que está na internet, de um instituto renomado na Califórnia. Ele faz uma pesquisa, eu achei interessantíssima essa pesquisa. Nessa pesquisa, ele vai entrevistar algumas pessoas que se denominam seguidores de Cristo. Então, aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de pessoas que dizem ter a Bíblia como a sua regra, a regra de fé, né? E esse instituto ele fez essa pesquisa. E ele conversou com essas pessoas. E olha como é. Então, o Instituto renomado na Califórnia fez uma pesquisa entrevistando pessoas de várias partes do mundo. América, Europa, África. O resultado é preocupante para nós que somos cristãos. Essas respostas que eu vou falar agora foram dadas por pessoas que são cristãs, que dizem crer na Bíblia, né? Então perguntaram, 93% dos cristãos disseram que tem uma ou mais Bíblia em casa. Então, de 100 pessoas que foi entrevistada, 93 disseram ter uma Bíblia. Eu não sei como que 7% dessas pessoas consegue ser cristão, né? Sem ter Bíblia, mas no número de matemática, a gente pode até considerar um número bom, de 100, 97% tem uma Bíblia. Porém, desses 93, só 12% lê a Bíblia diariamente. Só 12%. Né? E 38% recorre à Bíblia momentaneamente. Então, sei lá, perdi o emprego, vou ver o que Deus fala, vai lá e usa a Bíblia. Né? Então, olha, então 42%, que esse é o fato mais perigoso, 42% não concordam. Gente, o que eu estou falando para vocês são pessoas que se dizem e denominam cristão, tem Bíblia e diz que lê a Bíblia e diz que vai não sei aonde,
eles não concordam que a Bíblia é fielmente a palavra de Deus. Tá? Não concorda. 42% dos 93 entrevistados não concorda que a Bíblia é fielmente a palavra de Deus. E fizeram perguntas para essas pessoas de conhecimentos gerais da Bíblia. E olha as respostas. 69% crê que a expressão quem cedo madruga, Deus ajuda, está na Bíblia. Não, está na Bíblia, eu já li. Né? E a gente sabe que não está. Apesar de a gente concordar de que quem cedo madruga, provavelmente Deus ajudará, mas isso não está na Bíblia. 48% acha que o livro de Tomé faz parte do Novo Testamento. Né? E 58% não souberam responder. Quem pregou o Sermão da Montanha? Né? Então, olha, é complicado, né? Como que eu vou pregar Jesus? Né? E nessa pesquisa, por exemplo, diz que tem religião que não usa a Bíblia. Os ateus acertaram mais resposta do que os próprios cristãos. Né? Então, como que eu vou evangelizar um ateu se ele conhece mais de Bíblia do que eu? Né? Então, é complicado. Quando se fala nos países da América do Sul, somos nós, os resultados ainda são piores. Tá? Bom, deixa eu contar uma história. Aqui é para mostrar que a Bíblia ela é um livro suficiente. Este homem que vocês estão vendo aí, ele é um ex-ateu, Anthony Free, que faleceu em 2010 aos 87 anos. Era conhecido por seu ativismo na fé. Entre os ateus, ele era considerado o papa dos ateus. E muitos estudiosos e filósofos gostavam de ilustrar sua influência comparando a Darwin, o mais famoso ateu da atualidade, dizendo que no século XX, o que o mais famoso ateu inglês é hoje, para os ateus, um símbolo. Então ele era um ateu respeitado. Porém, em 2004, ele abandonou o ateísmo e ele se tornou o maior exemplo religioso que se importa com o debate sobre a fé e a ciência. Então o que aconteceu? Esse Anthony, o que ele fez? Ele falou, eu vou estudar a Bíblia porque eu quero debater com aqueles que acreditam na Bíblia usando a Bíblia, derrubar a fé deles usando a Bíblia. E ele se fechou e ele foi estudar só a Bíblia. Ele pegou a Bíblia e foi ler, foi estudar a Bíblia. E olha o que aconteceu. Em 2007, ele parou em 2004. Em 2007, então, depois dos seus estudos, ele escreveu um livro. E diz assim, ó, um ateu garante, Deus existe. Né? Então, a palavra de Deus, a Bíblia, foi o suficiente para o Anthony Free entender que Deus existe. Desculpa, pessoal, estou um pouco gripado. Então, nesse livro, ele afirmava sua admiração pelo cristianismo, classificando como a religião que mais claramente merece ser honrada e respeitada, ressaltando também as influências do apóstolo Paulo na formação das bases conhecidas do cristianismo, hoje quem classifica como intelectual. Então, a Bíblia é a melhor forma de a gente conhecer sobre Deus, quem é Deus, o que Ele quer, porque é só a Bíblia, né? A Bíblia, ela é a fonte confiável, a fonte de água confiável para a gente saber sobre Deus, né? Então, mediante todas essas informações, né, o que nós devemos fazer? Então, agora, a gente vai começar a ler alguns textos para ver, mediante a tudo isso que eu trouxe para vocês, o que nós temos que fazer. Então, vamos lá, 17, 11, Atos 17, 11. Vamos lá. Ora, esses de Beré eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, ó, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. O que tornava as pessoas de Bereia mais nobres do que os de Tessalônica? Era o jejum, era a oração, era ir na igreja? Não. Pois recebiam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias. Os bereanos, eles examinavam as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E quem é que ensinava os bereanos? Muitas vezes o apóstolo Paulo. Então imagine a cena, o apóstolo Paulo lá ensinando, os bereanos, peraí, segura aí um pouco, deixa eu ver se aqui tá, verdade, tá na Bíblia, tá, é verdade mesmo, o que o apóstolo aí está falando é verdade. E é o que nos falta hoje, né? Até um conselho que eu te dou, você está fazendo o curso, vai ver se tudo aquilo que nós estamos falando está na Bíblia, né? Então,
o que tornava os bereanos mais nobres do que os tessalônica era examinar as escrituras. Era ver se de fato aquilo que eles estavam recebendo, mesmo que fosse de um homem respeitadíssimo, conhecedor, eles iam conferir nas escrituras se era exatamente aquilo que eles estavam aprendendo. Então o que nós temos que fazer hoje? Examinar a Bíblia. Possa ser que uma pessoa esteja te falando uma coisa legal, emocionante, bonita, parece ser muito bondosa. A questão não é essa. É bíblico. Está na Bíblia. Essa é a briga. Está na Bíblia? Não está. Então é complicado. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente para tomar um cafezinho. Aconselho que na parada do café você não saia, porque às vezes não consegue voltar. E a gente tem informações importantes aqui nessa aula para que você possa entrar já na aula que vem, já tarimbado daquilo que a gente vai estudar. Olha lá, João 8, 31 e 32. Vamos lá. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, Elvio, eu quero me tornar um discípulo verdadeiro de Cristo. Como que eu faço? Jesus disse lá em João. O próprio Jesus disse aos judeus: se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiro os meus discípulos. Então, para ser discípulo, não basta somente conhecer, não basta somente batizar, não basta somente ir num local, é olhar a palavra, permanecer na palavra dele. Tá? Então, isso é importantíssimo, e isso tem que entrar na nossa cabeça. Por mais que esses textos sejam textos batidos, a gente sabe, conhece, sabe que está lá, mas na hora da prática, muitas vezes, a gente deixa isso passar batido. Quantas vezes, não, mas fulano me falou, não. O que a Bíblia te falou sobre isso? Né? É a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. Tá? Romanos 10, 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com o entendimento. Então olha o que Paulo está falando aos romanos, eles são zelosos. Eles estão lá, eles cuidam, vamos pôr assim, da igreja, eles estão lá todo culto, mas, né, o seu real entendimento, eles não têm o real entendimento, são zelosos sem entendimento. E Paulo, se você continuar lendo o texto, ele vai dizer: eu oro para que eles sejam salvos. Porque se eles não terem o conhecimento de quem é Jesus, de quem é Deus, eles não conseguem ser salvos, né? Então, não adianta ser zeloso se não ter conhecimento. Eu preciso ser zeloso pelas coisas de Deus? Claro, mas a base do meu zelo tem que ser o conhecimento. O conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, né? Então, essas coisas são fundamentais para que hoje nós não sejamos enganados pelas religiões, pelas culturas, por várias religiões que nós temos aí, tá? Oséias 4:6 é um versículo bastante conhecido, né? Então vamos lá. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Né? Eles eram sacerdotes, então, porque tu, sacerdote, rejeitou o meu conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esquecesse da lei do teu Deus, também te esquecerei, eu me esquecerei dos teus filhos. Então, lá que a gente vai estudar um pouco quem eram os sacerdotes, tudo, Deus disse: olha, vocês são sacerdotes, vocês nasceram na tribo de Levi, mas sem conhecimento, eu rejeito vocês como sacerdote. Né? Então, o conhecimento sempre é uma coisa muito importante na Bíblia, né? Porque a falta de conhecimento destrói, né? Então, eu preciso conhecer Deus através da palavra de Deus. Mateus 7:21, vamos lá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Quantas pessoas a gente vê falando Senhor, eu amo o Senhor, ai Deus, mas não vai entrar no céu, né?
O que faz a pessoa entrar no céu não é dizer Senhor, Senhor, é obedecer, né, aquele que faz a vontade do meu Pai. Como que você sabe qual é a vontade do Pai? Pela palavra dele. Na realidade, a palavra, ela é um livro escrito para nós. A palavra é escrita para nós. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, entende, gente? Que não adianta dizer que é do Senhor, que ama o Senhor, que fala do Senhor. Se você não tiver conhecimento, se você não está atento àquilo, à vontade dele, a gente não vai chegar no céu, né? Então, como isso é sério, e alguém escreveu aí, e as pessoas hoje não querem mais examinar a palavra, né? E é verdade mesmo, não querem, né? Dá trabalho, mas o curso é à noite, pô, à noite eu quero descansar, né? Mas, pô, sexta-feira eu gosto de ir lá comer uma pizza com meu cunhado e com a minha cunhada. Pô, se fosse na terça eu faria. Se fosse das 8 às 11 eu faria. E acabou. E aí vai ser enganado mesmo lá no futuro, né? Então vamos lá, Romanos 2,13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, não é os que ouvem. Eu conheço a Bíblia, eu sei a Bíblia. Não, mas eu pratico, né? Eu pratico, eu tento praticar a palavra, né? Então, é isso que faz a diferença na nossa vida, né? Então, também não adianta conhecer sem pôr em prática a palavra, né? Não tem muito efeito, não. Né? E Tiago 1, 22 e 25 vai falar da lei perfeita. Atenta à lei perfeita, a lei da liberdade. Não seja ouvinte negligente. Vamos lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o teu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tá? Então não adianta ser ouvinte negligente, né? Temos que ser praticantes, né? Ouvir, aprender, entender, né? Estudar mais, entender um pouco mais, fazer um pouco mais, né? Então, esse é os cuidados. A palavra já alerta a gente, né? Que tem que ter conhecimento, que tem que estudar, mas a gente às vezes não quer, né? Então, a Bíblia, ela é uma fonte confiável, a mais confiável de teologia, de informação sobre Deus, do que Deus quer de você, do que Deus quer de mim. Por que nós chegamos aonde estamos, né? Tudo isso está lá, está na palavra. Então, o que nós precisamos fazer? Estudar essa palavra, examinar essa palavra, ler essa palavra. Se não entender, ler de novo. Se não entender, ler de novo. Se não ler de novo, né? Porque senão, provavelmente, a gente cai, a gente vai acabar sendo enganado. Olha que legal, Jeremias, lá no Velho Testamento, tem um texto, né, que vai dizer um pouco aquilo que eu falei para vocês, né, que a Bíblia, ela é um livro que Deus pede para que o homem escreva para o próprio homem, né? Deus não precisa da Bíblia, Deus ele é a Bíblia, né? Então ele não precisa dela. Mas nós, né, para que nós fôssemos novamente guiados, né, até Deus, então nós precisamos da Bíblia. 31:2. Vamos lá. Palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim fala o Senhor Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que eu disse. Tá vendo? É Deus que falou, escreve a palavra aí, né? Por que que é Deus? E aí é uma coisa que sempre, antes de eu estudar muito, sempre me pegou. Porque tinha muitas coisas na Bíblia que eu não entendia. Quando eu ia conversar com os meus professores, muitos falavam, Elvio, não é tudo na Bíblia que dá para entender. Eu achava isso um pouco estranho. Porque se Deus deixa uma carta viva para nós, é para nós. A Bíblia é para nós. E ele deixa de uma forma que eu não entendo, como é que faz? Então, por exemplo, você vai, sei lá, você
Você é casado, você tem uma filha e hoje é o seu dia é o dia da sua esposa levar na creche e de você pegar. Só que você tem um problema lá no serviço. Você manda uma mensagem, um WhatsApp para ela, sei lá, escrito em alemão, para falar, olha, amor, não vai dar, eu preciso que você vá hoje pegar lá o nosso filho lá na creche. Só que você deixou de um jeito que não entende. Aí chega no final da noite, na hora que ela chega, cadê o nenê? Mas era o dia de você buscar. Não, mas eu mandei uma mensagem. Não, mas você mandou uma mensagem que eu não entendo. Né? Então, deu para entender isso? Então não. Como é que Deus deixa uma mensagem para o ser humano voltar a Deus? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Tudo por causa do homem, por causa do pecado do homem, para ser uma luz, para ser uma porta. Como é que Deus faz isso e coloca um monte de coisa nesse livro que eu e você não entende? E aí nós vamos ver um texto daqui a pouco que nós seremos julgados pela palavra. Como que eu serei julgado pela palavra se Deus deixou uma palavra que eu não entendo a palavra? Entende, gente, que não faz muito sentido? E isso, há 20 anos atrás, eu não sabia explicar. Eu não concordava, mas eu não sabia explicar. Né? Então, e aí eu fui estudando e falava, não, então não é que não dá para entender, né? Então, essas coisas é que a gente tem que estar atento. Se está aí, é para a gente entender. Eva, mas lá Deuteronômio diz que as coisas ocultas de Deus. Não, lá em Deuteronômio, a resposta está no Novo Testamento. No Velho, ele não revela a morte de Cristo. Né? Ele não tinha como revelar a morte de Cristo. Então aquilo era oculto para eles. Eles estavam fazendo um projeto, daquele povo viria Jesus Cristo, né? O povo judeu. Ele foi escolhido para que viesse Jesus Cristo. É por isso que ele foi escolhido. Não é porque Deus ama mais um povo e odeia. Não. Deus precisava escolher um povo para vir. Escolheu o povo judeu, fez todo um trabalho com esse povo lá, né? E preparou esse povo para a vinda de Cristo. E aí quando isso acontece, né? Tudo que Cristo vem, manifesta lá para a humanidade, né? Então, não adiantava eles falar, então esse povo ele vai passar o Velho Testamento trabalhando para a vinda de Cristo, mas sem ter a ideia, por exemplo, revelada sobre a igreja, sobre o céu, sobre o reino. Né? Aí lá no Novo Testamento, tudo isso a gente vai estudar. No Novo Testamento, Jesus diz lá em Efésios que essas coisas foram reveladas aos seus santos apóstolos e profetas. Então, entende isso daí? Então tá lá, é para mim e para você. Se eu não entendi, se você não entendeu, o erro não está lá. O erro está, às vezes, naquele que está nos passando, ou na forma que eu estou estudando. Porque o grande problema da Bíblia é assim, ó, quando eu vou falar da minha vida particular, quando eu entrei, que eu me interessei em estudar a Bíblia, já tinha sido apresentado para mim um Deus e um Jesus que não era da Bíblia, era da religião. Então toda vez que eu ia ler a Bíblia, eu lia já na minha mente com aquele Deus que eu estava aprendendo, que não era o Deus da Bíblia. Entende a dificuldade? Então, quando eu cheguei para a Bíblia, pelo menos no meu caso, eu já estava corrompido por cultura, por religião, por várias outras coisas, né? Por tristezas. Então eu sempre leio a Bíblia achando que a Bíblia ela tem que me confortar. Então eu sempre leio a Bíblia querendo dela alguma coisa. Então essa não é a forma certa. Né? A forma certa é ler a Bíblia para entender sobre nós, por que nós estamos aqui, entender por que Deus teve que enviar o seu Filho para morrer por nós, entender hoje o que Deus realmente espera de nós, o que Ele quer de nós, o que Ele espera do Elvio, o que Ele espera do Kleber, o que Ele espera da Grace, da Ângela, do Francisco, da Ana Luísa, do Otávio, o que é que Ele espera? E isso eu só encontro na palavra. Gente, vou parar para tomar um café, 10 minutos, 20h27, 20h37, eu volto. Você vai falar, vai passar alguma orientação depois? Então, gente, não saiam da sala que a gente tem bastante ainda coisa para falar e bastante informação boa ainda aí para vocês. Beleza? Já já a gente volta então. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar, né? Vamos voltando. Então, gente, ó, antes da gente voltar aqui para a aula, tá vendo aí, ó, esse é o formulário que você vai responder lá no Google Classroom, tá? Como responder o formulário? Olha lá, exemplo, formulário, nome completo, sempre nome completo, tá?
e-mail, sempre o mesmo e-mail que você se matriculou, tá? Não coloca outro e-mail não, que daí não tem como saber que você fez a sua atividade, tá? Porque daí vai para outro e-mail. Aí tem as perguntas lá, né? Sempre é dissertativa, né? Sempre é. Múltipla escolha, né? Sempre é múltipla escolha, tá? Respondeu, coloca lá o seu telefone completo, tá? Então vamos lá, nome completo, mesmo e-mail, mesmo telefone. Respondeu, enviar o formulário, só preenche uma vez. Não precisa ficar fazendo um monte de vezes não, que senão atrapalha. A partir não da segunda aula, que é a semana que vem, da terceira aula, os links não serão mais colocados no grupo. Só é liberado a aula quem fez os formulários. Então a partir não da semana que vem, da outra semana, só quem fez o formulário vai então ter acesso à próxima aula. Importante, gente, às vezes, mas eu não sei ler, eu não sei escrever. Fala com o Kaique, que daí o Kaique faz uma prova oral com você, você responde pelo WhatsApp e ele te libera a aula, tá? Então, só para a gente ter um controle de quem está assistindo e de quem está recebendo a aula. Ok? Beleza, Kaique? Mais alguma coisa? Fechou? Então vamos voltar aqui para a aula, pessoal. Então vamos lá. A Bíblia é a vida eterna. Vamos para João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, olha que interessante. O próprio Jesus falando para os fariseus, olha, vocês estudam a palavra, né? Por quê? Porque vocês sabem que nela tem a vida eterna. Então, a vida eterna, ela não está num homem, a vida eterna não está num grupo de pessoas, a vida eterna ela não está na religião, ela não está na cultura, ela está nele, na palavra. Tá? Então, depois, eu preciso, se eu quero a vida eterna, eu preciso, então, estudar a palavra, porque é ela que contém a vida eterna, ok? Vamos lá, João 12,48. Eu gosto muito desse texto de João 12,48, né? Porque ele vai dizer uma coisa importante para a gente. 12,48, vamos lá. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Olha que interessante, né? Ele fala assim, olha, quem vai julgar vocês é a palavra. Quem rejeita a mim, rejeita... Hoje a gente vê um monte de gente, eu amo Jesus, eu amo Deus, mas olha o que diz a palavra, não, isso aí eu não aceito assim, isso aí não é bem assim. Não, quem rejeita a palavra, rejeita Jesus, porque Jesus é o palavra. Jesus é o palavra, gente. Né? João 1,1 vai dizer isso, né? Olha lá, João, vamos ler aqui, não está no texto aqui, mas eu vou acrescentar aqui, ó. Vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, olha lá, no princípio era o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a palavra, né? Então, olha que interessante, né? Olha, sabe uma coisa que eu gosto aqui? Eu acho bem interessante, assim, ó. Quando a gente pergunta para as pessoas qual é o maior presente de Deus para a humanidade, as pessoas normalmente respondem que é Jesus Cristo, e claro, não está errado. Mas a resposta mais certa seria a palavra. Porque quem é Jesus? A palavra que encarnou. Né? Jesus é o palavra que encarnou. Então Jesus já era Deus e estava com Deus. Quando ele veio, ele encarnou. A palavra ganhou vida. A palavra lá do Velho Testamento criou braço, olhos, perna, criou vida, né? Então, e ela é que vai nos julgar. Naquele dia, não adianta você falar, mas isso, mas aquilo. Não, está na palavra. Está na palavra? Porque ela vai ser o fator de julgamento nas nossas causas. Jesus não vai julgar você pelo que o homem disse, pela religião. Não, ele vai julgar pela palavra. Está escrito? Tá. É isso que vai ser feito o nosso julgamento. Então, olha que interessante, né? Como isso é importante. Então, quem que vai julgar você naquele dia? Palavra. Então, eu preciso saber o que tem a palavra. Né? Senão fica complicado, tá? Vamos lá. Pessoal, vocês me perdoam, eu estou gripado. Fazia muito tempo que eu não pegava gripe. Ontem eu fiquei gripado, tá? Então minha voz está um pouco fechada.
mas vai dar tudo certo. Vamos lá, João 17, 17. Vamos lá. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, eu quero me tornar santo na verdade. Aonde? Na palavra. É a palavra que é a verdade, né? Então, entende? Espero que vocês estejam criando o quanto é importante estar dentro da palavra, né? Porque a palavra é o presente de Deus para nós, né? Romanos 1,16. Vou abrir aqui, Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho é poder de Deus para a salvação. Primeiro para os judeus, também para o grego. Então, o que salva, o poder da salvação, tá no evangelho, está na palavra. Tá? Vamos lá. 1 Pedro 1,23. 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas sim incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós somos regenerados mediante a palavra de Deus. Só ela tem esse poder. Só a palavra de Deus tem o poder de nos reatar com Deus. Romanos vai dizer que nós era considerados inimigos de Deus, mas por causa da morte de Cristo, passamos novamente a ser chamados amigos de Deus. O palavra viveu, andou aqui, morreu, pagou o preço e novamente nos uniu a Deus. Então o que nos regenerou, o que nos deu a possibilidade de ter um relacionamento novamente com Deus, foi a palavra que se manifestou e morreu por nós, Jesus Cristo. 2 Pedro 1. Segunda Pedro 1, do 19 ao 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Gente, esse é um texto muito interessante e eu peço que vocês prestem bem atenção, que esse texto ele vai fazer toda a diferença depois no decorrer do curso. Ó, temos tanto assim mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, né? A Bíblia é a luz, né? Eu sou a luz do mundo, né? Jesus vai dizer, clarei a estrela alva e nasce um novo coração. Olha uma informação interessante. Sabemos primeiramente que isto o quê? Do que está falando? A palavra profética, que nenhuma profecia, da onde? Da Escritura, é de particular elucidação. O que é particular elucidação? É interpretação. Porque hoje, qual é a moda? Por que você entende que a Bíblia diz que é para correr para baixo e o João lá de cima entende que a Bíblia diz que é para correr para cima? Aí qual é a desculpa? Não, porque cada um tem a sua interpretação. Não pode. A Bíblia não nos dá o direito de interpretar a Bíblia. Isso é antibíblico. É antibíblico. Então, como que eu interpreto a Bíblia? Bíblia interpreta a Bíblia. Acabou. Bíblia interpreta a Bíblia. Tudo que está na Bíblia não vinha de nenhuma interpretação de alguém. Dos apóstolos, de Lucas, que foi um médico que escreveu. Não. Nem, se você quiser saber, até de Jesus, porque Jesus veio fazer a vontade do Pai. Ele disse, eu não vim para cumprir a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então, se os apóstolos, se Jesus,
Se os escritores, aqueles que viveram na época da Bíblia, ninguém ousou a interpretar a Bíblia, como que nós hoje queremos fazer isso? Então, gente, não pode. Bíblia interpreta Bíblia. Bíblia, aprenda isso, interpreta a Bíblia. Se eu não tenho de um texto difícil, se eu não tenho a interpretação da própria Bíblia, eu tenho que procurar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me aprofundar mais. Tá? Então, esse é um ponto-chave. Marque isso, que isso a gente vai usar o curso inteiro. Muitas vezes você vai falar assim, não, mas eu ouvi. Não, não, não. É Bíblia, interpreta a Bíblia. Ok? Vamos lá. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, olha lá. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. Deixa eu falar uma coisa desse 2 gumes aqui. Quando a gente fala dos 2 gumes, a gente fala da palavra que salva e que condena. Tá certo, ela tem essa finalidade, né? Apesar de Jesus não condenar, mas nós seremos julgados pela palavra, e quando nós andamos fora da palavra, não é ela que nos condena, nós nos condenamos, não aceitamos Cristo para os nossos pecados ser perdoados. Então, porém, entretanto, ela não condena, ela salva, né? Quem condena é nós quando erramos, quando pecamos e quando nos afastamos de Deus. Mas esse é um outro ponto. Nesse texto, ele está trabalhando mais do que, a palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a Bíblia, ela tem, qual é a primeira finalidade da palavra? Eu pregar para as pessoas. É um gume dela, uma parte dela. Eu prego. Eu levo a palavra para as pessoas. Qual é o outro lado? O outro lado é proteger a igreja. Por quê? Porque quando eu vejo alguém falando da palavra, dependendo da atitude dele, a própria palavra diz que ele está fazendo aquilo não por amor, não por vontade, mas por interesse. Então, a palavra é o único instrumento que eu tenho para defender e proteger aquilo que Jesus nos deixou, né? A sua igreja, o seu povo, é só através da palavra. Então, a palavra de 2 gumes ela é assim. Primeiro ela vai ao mundo e depois ela protege a igreja. Ela protege os que são de Deus. Então, esse é o propósito da palavra. Então você pode chegar para mim e contar uma história linda. Eu posso chorar, eu posso me emocionar. Mas para que isso tenha impacto na minha vida espiritual, eu tenho que saber se aquilo que você está falando está na palavra. Pode ter impacto na minha vida emocional, pode ter impacto no meu pensamento, pode ter vários impactos na minha vida. Mas no espiritual, eu só posso comer isso que você está me falando se isso tem base bíblica. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Tá? Na realidade, é o que nós mais temos que estar atento a isso. Né? Tiago 25 eu já disse, né? Eu já li. Ele tem que considera a lei perfeita, a lei da liberdade. Né? 2 Coríntios 4:6. Vamos ver se é isso mesmo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que era o texto mesmo. Né? É. Não é não. Primeiro eu sabia que estava errado, preciso mudar isso faz tempo. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então, Paulo diz, olha, eu e Apolo, que eram homens que estavam pregando, trabalhando pelo Evangelho, a gente já entendeu e a gente aplica a nós. Não ultrapasse o que está escrito. Não ultrapasse. Né? Não, por quê? Porque senão um vai começar a se ensoberbecer. Não, o Elvio tem razão. Não, o Kleber tem razão. Não.
A Bíblia tem razão. Só. Entende? O próprio apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Coríntios que ele, Apolo, já tinha entendido isso. Não ultrapassa o que está escrito. Tá? Então você vê que a gente não tem um versículo que fala para o cuidado. Né? A gente tem vários versículos que falam sobre o cuidado. Né? É sobre isso. Vamos lá, 2 Timóteo 3. Deixa eu abrir aqui 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro... É só o... 3:16. Então vamos lá, toda escritura, toda, ela é inspirada por Deus e útil para quê? Então eu quero aprender, eu tenho que ir para a escritura. Repreensão, eu uso a escritura. Para correção, eu uso a escritura. Para me educar na justiça, eu uso a escritura. Qual é a finalidade nas escrituras? De tornar o homem de Deus que seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a escritura ela tem esse poder. Ensina, repreende, corrige, educa e nos torna perfeito. Né? Eu só consigo isso nas escrituras. Tá? Bom, a Bíblia, gente, não pode ser alterada. Tá? Eu tenho vários versículos. Eu peguei 3. Eu peguei um no começo da Bíblia, um no meio da Bíblia e um no final da Bíblia para mostrar. Mas a gente tem muitos outros versículos falando que não pode ser alterada a Bíblia. 4. Então, Deuteronômio 4, 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, nada acrescentarei à palavra que vos mando. Nada. Nada. Eu posso colocar, mas eu acho que isso aqui não tem problema. Nada. Nada é nada. Tradução de nada. Nada. Nada acrescenta a palavra que nos manda. Porque as pessoas acham que é só tirar. Não, colocar também. Nem tira dela, para que guarde os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Então, não pode, nós vamos ver outros textos, não pode tirar e não pode colocar. Eu não posso acrescentar, eu não posso tirar, eu não posso fazer nada, a palavra está lá. Manda quem pode, diria minha mãe, obedece quem tem juízo. Então, não está na palavra, não tem conversa. Não tem conversa. Estou falando na área espiritual, tá, gente? Na área espiritual. Então, e esse é o conselho que Deus está dando para o povo dele, lá em Israel. Dizendo, gente, não altere a palavra. Vamos lá. Provérbios. Peguei um no meio, né? Provérbios 36. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Isso é uma coisa interessante. Às vezes eu vejo muito religioso prometer coisas que Jesus não prometeu. E aí ele se passa por mentiroso. O problema é que ele culpa Jesus depois. Ou a pessoa. Você não teve fé para isso. Então, eu vejo muito aquele texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? As pessoas usando esse texto. Não, vai, porque se tudo você pode que Deus... Ó, lê o texto lá. Sei passar necessidade. Sei passar fome. Sei apanhar. Sei passar abundância. Ele fala, a maioria das coisas que ele fala é de coisas duras que ele teve que passar por causa do evangelho, não de coisas boas. A partir daí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, aí as pessoas, não, você pode, vai lá, compra seu carro financiado, casa que Deus vai te dar, tudo você pode naquele que me fortalece. Aí a pessoa compra, às vezes não consegue pagar, culpa a Deus, aí você fala, não, mas o que não pagou foi só falta de fé. Então, a pessoa se torna mentiroso. Só que hoje elas jogaram. Elas passaram a falar que Deus é mentiroso, ou que a pessoa que está orando, então, não tem fé. Então, não pode. Né? Não pode alterar. Tá? Apocalipse 22, do 18 ao 19. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico.
Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então olha, gente, o que está falando. E todo aquele que ouve a palavra da profecia desse livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará o flagelo escrito nele. E qual é os flagelos escritos no livro de Apocalipse? O flagelo da condenação que está no livro de Apocalipse. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. O que isso significa? Perde a salvação, aquele que tira e aquele que coloca. É interessante notar que hoje no texto eu não consigo mais mexer. Por quê? Tem muitos eruditos, muitos estudiosos. Qualquer texto que eu for alterar, as pessoas vão perceber. Falam, não, esse texto foi alterado pelo Elvio. Tem religião que já faz isso. E tem homens também que tentam fazer isso. Só que aí está dizendo se eu colocar e tirar, às vezes na palavra. Por exemplo, quando eu falo para uma pessoa que ela pode conquistar tudo, naquele texto, tudo posso naquele que fortalece, eu estou acrescentando. Não é o que a Bíblia está dizendo. Eu estou acrescentando. E será acrescentado o flagelo. Entende como é perigoso? Como a gente tem que tomar muito cuidado em ensinar, em pregar. Por isso que a Bíblia diz que o mestre terá a mais dura punição. Né? Perde a salvação. Vai tirar o nome do livro da vida. Perde a salvação. Quem acrescenta e quem tira, perde a salvação, gente. Olha como isso é sério. Por isso que as pessoas falam assim, por que o curso é de graça? Porque eu li a Bíblia, eu já li a Bíblia inteira, já estudei a Bíblia, e não acho nenhum versículo que permita eu cobrar o curso de vocês. Eu não acho. Eu queria cobrar? Sinceramente queria. Porque se eu cobrasse o curso, tem 600, 700, mais não sei quantos presenciais, 1.000 pessoas. Se eu cobrasse só a matrícula a R$100, seria 100 mil. Eu faço 2 cursos por ano, 200 mil. Se eu pegar 200 mil e dividir por 12, dá 18 mil por mês. Com 18 mil por mês, eu não precisava mais estar trabalhando. Eu estou falando de cobrar só a matrícula, não estou falando nem de cobrar a mensalidade do curso. Só que eu olho na Bíblia, quando eu vou lá estudar a Bíblia, diz que de graça eu recebi, de graça eu tenho que dar. Pô, então como que eu cobro? Como que eu cobro? Não tem texto. Se eu fizer, estou fora da Bíblia. Está errado. E o compromisso que eu tenho é com a palavra, é com a Bíblia. É isso que você precisa entender. Você acha que as pessoas... Por que eu estaria aqui hoje, sexta-feira, dando aula para vocês gratuitamente? Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a palavra, com a verdade. Porque eu nem conheço vocês. A gente vai passar a se conhecer daqui 5 meses. Muitos a gente vira amigo, vira, né? Tem mais intimidade, mas hoje eu não conheço quase ninguém aqui. Só que a Bíblia não tem texto. Se eu fizer, estou fora dela. E aí como é que faz, gente? Deu para entender? Então não pode alterar a palavra. Nem para baixo e nem para cima. Tá? Não entendi. Perde a salvação? Sim, Alex. Perde a salvação. Olha aqui, ó. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida. Se o seu nome não estiver na árvore da vida, você perdeu a salvação. Tá? Então tem que tomar cuidado. Tá bom? E aquele que tirar, sofrerá os flagelos de Apocalipse. Qual é o flagelo de Apocalipse? Os flagelos de Apocalipse é a condenação de um povo que não obedeceu a Deus. Tá? É o que o texto está dizendo aí, ó. Bom, quem pode mudar? O apóstolo Paulo diz que não pode mudar. Ele disse, olha, eu e Apolo, nós colocamos a nossa vida para não acrescentar. Ele não pode mudar. E será que os anjos podem mudar? Vamos ver. Gálatas. Vamos lá. Gálatas 1, 8, 9. 8, 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, olha lá. 9. O 9. Assim como já dissemos, e agora repito,
Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então olha que interessante, mas ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, se vier um anjo vindo do céu, ele falar, eu sou do céu, você fala, você é do céu? Sou. Deixa eu ver aí o seu crachá, ele mostra o crachá lá, anjo do céu. Aí você fala, não acredito, ele mostra uma selfie que ele tirou entre ele e Jesus. Você fala, pô, você é do céu mesmo. Mas se ele anunciar um evangelho que não está na palavra, que não é aquele que Paulo já estava ensinando, seja anátema. Anátema é maldição divina, é condenação. Então, pode ser um apóstolo, pode ser um anjo falando, não, mas Deus, eu vi um anjo, o anjo me falou, está fora da Bíblia? Tá, anátema. É anátema. Maldição divina. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que já recebeu, no nosso caso a Bíblia, seja anátema. Maldição divina. Então, os apóstolos não podem, os anjos não podem mudar, né? E esse texto, que é um dos textos, tá? Que me fez estudar a palavra, e vocês vão ouvir muito aqui. Tá? 2 João 1, 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, todo aquele ultrapassou, não está na Bíblia, não tem Deus. Pode ser legal, pode ser bonito e pode ser emocionante, mas não tem Deus. Tá? Então, tudo isso para a gente ver qual é a importância de nós nos mantermos dentro de sua palavra, né? Porque senão nós vamos ter uma caminhada, achar que estamos agradando a Deus e não estamos. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver se eu acho. E a 2 Timóteo. Vou ler aqui, tá bom? Vou pôr aqui, eu mesmo vou ler. Olha o que o apóstolo Paulo, um pouco antes de morrer, né? Ele deixou uma orientação para Timóteo. Ele está bem próximo de sua morte aqui. E olha o que ele diz. Conjuro-te perante Deus e a Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como se sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sede sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista e cumpra cabalmente o seu ministério. Então olha o que Paulo está dizendo. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo a sua própria cobiça. O que isso significa? Que as pessoas hoje procuram religião e lugar para congregar como se fosse cardápio de pizza. Ah, lá diz que eu não posso ter barba. Ah, mas eu gosto de barba, então não vou. Ah, lá diz que eu não posso cortar a unha. Lá diz que eu tenho que cortar a unha. Ah, eu não gosto de cortar a unha, então eu não vou. As pessoas estão indo em locais para ouvir aquilo que elas querem ouvir. Então, diz, olha, procuram mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira. Eu fui lá, ai, mas que lugar maravilhoso, que lindo. Ele falou umas palavras tão lindas, confortou meu coração. Ai, eu senti tão bem, e não sei o que lá. Sente coceira nos ouvidos e se recusarão dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Deixa eu falar uma coisa para você que pode ser forte, mas é interessante. A Bíblia, ela não foi escrita para agradar a gente. Não foi. Deus e Jesus, quando o Espírito Santo, quando estava reunido lá,
na criação do homem, e se desse errado, teria que Jesus vir, e a palavra ia estar. Eles não ficaram pensando, como que eu vou escrever aqui nesse livro para agradar o Elvio em 2024? Quando? Não era isso que eles pensaram. Ele mandou a palavra para mim e para você, não para nos agradar, para nos salvar. Para nos salvar. A Bíblia não tem a resposta para todas as coisas do mundo, mas ela tem tudo o que você precisa saber para a sua salvação. A Bíblia, quando eu tiro esse livro do que ele foi escrito, a intenção que Deus nos enviou, eu estou sendo desleal com a própria Bíblia e com Deus. A Bíblia, eu resumo a Bíblia em fácil. Deus criou o ser humano para adorá-lo. O ser humano, Adão e Eva lá, ele escolhe o pecado, ele peca. Deus fala, eu preciso restituir a humanidade a mim, por amor. Vou enviar meu filho. O filho morre e ele de novo abre uma porta onde a gente pode ter novamente relacionamento com Deus. Então, é isso que a Bíblia ela quer. A Bíblia ela foi escrita com esse objetivo. De hoje, em 2024, nós, às vezes, perdido no meio de tanta religião, de tantas coisas, nós temos algo que é palpável, que dá para a gente confiar, que é a sua palavra. Então, é a partir daí, é a partir disso que eu tenho que entrar para estudar a Bíblia. A anátema é a maldição divina, a maldição eterna, né? Porque a maldição divina, ela é eterna, né? Então, gente, eu preciso ter essa consciência. A Bíblia nos deixou para nos corrigir, para nos entendermos quem somos, em todo esse sistema que foi começado com Adão e Eva, por que chegamos até onde chegamos, e ela tem essa finalidade. E eu vejo pessoas mudando essa finalidade da Bíblia. A Bíblia tem uma receita lá dentro para que você tenha uma vida próspera no mundo. Não. Estou dizendo que prosperidade é errado. Se você estudar, trabalhar e não enganar ninguém, não tem problema nenhum você ser próspero. Mas a Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita quando Deus olhou para o mundo e viu que tudo estava lá, mandou Adão e Eva, e aí mandou Noé, fez uma arca, destruiu a arca, falou, agora eu preciso de Jesus para salvar esse povo. A preocupação de Deus foi salvar a humanidade através dos seus filhos. Então, guerreiro, as escrituras foram feitas para confrontar o pecado, exatamente. Eu pensei que era confortar, eu já falei, nossa, confortar não. É confrontar, exatamente, para dizer, olha, você é pecador e você não consegue chegar no céu se não for através do meu filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que a Bíblia foi nos deixada, é por isso que a Bíblia foi escrita por nós. Pode falar, Cleber. Palavra-chave. Explica aí o que é palavra-chave, Cleber, como é que funciona. Pessoal, toda aula vai ser falada uma palavra-chave que na realidade é uma frase-chave. Então, vocês têm que decorar, anotar isso, porque vai ser cobrado no questionário, né? Que a Josilene vai enviar. Então, a palavra de hoje, chave, é de graça recebestes, de graça dai. Palavra-chave, de graça recebestes, de graça dai. Deixa eu pegar um gancho aqui do Mário, a gente vai estudar isso mais profundo, Mário. Muitos se apegam naquele versículo que diz que o trabalhador é digno do seu salário, é verdade. Mas o trabalhador, né, ele recebe lá, vamos dizer, lá de um local, né? Agora, eu para pregar o evangelho, para sair pregar, eu não posso cobrar, tá? Isso você não tem na Bíblia. Jesus cobrou quanto? Por que Jesus não foi digno do salário? Porque ele cobrou, ele trabalhou. O que ele fazia era colocar o gasofilácio lá e receber algumas ofertas do povo dele. Não era
de um outro povo, de um povo que não era conhecedor dele, né? Então, esse versículo, Mário, ele é muito usado, mas texto fora de contexto para justificar o que as pessoas estão fazendo no comércio, o que as pessoas estão fazendo com a palavra de Deus, que é pura e simplesmente comércio, né? Mas é de graça dar e de graça receber. Jesus, quando eu entendi a palavra, ele me salvou de graça. E o mandamento era para a gente pregar o evangelho de graça, né? Como que eu cobro? Olha que interessante, gente. Isso é uma coisa interessante. Vamos supor que eu cobrasse aqui R$100 por mês. E alguém não tivesse R$100 para pagar para ouvir a verdade. Chega, Jesus veio buscar a igreja, veio buscar o pessoal. A pessoa chega lá e fala assim, por que você não obedeceu? Ah, pro Senhor, porque eu não entendi a palavra. Ah, é. Mas, pô, o Elvio estava lá dando aula, então. Mas o Elvio cobrava R$100, e se eu tirasse R$100 dos meus gastos da minha casa, ia faltar comida para os meus filhos. E aí eu não tive condição de ir lá aprender. Nossa! Então não dá, né? Isso é totalmente antibíblico. Mas não é pouco antibíblico, é muito antibíblico. Tá? Então a gente tem que ficar com a palavra. Gente, alguma pergunta, alguma colocação? Essa foi a introdução. A semana que vem a gente entra em Gênesis. Vamos falar um pouco da criação, vamos falar um pouco do pecado, tá? Isabel, lê aí, Kleber. Jesus se ira quando se faz do templo comércio, imagina que cobra para pregar. Isabel, verdade. Né? Que bom, Lincoln, que você está na mesma animação. Gente, então, o que eu vou pedir para você? Ó, os grupos são abertos sempre meia hora, 40 minutos depois da aula. O que eu vou pedir? Um favor para vocês. Ninguém é obrigado, se não quiser, não tem problema. É só. Por quê? Tem muita gente inscrita e muita gente não assiste a aula na primeira aula. Por quê? Porque acha que esse negócio de graça não... esses caras estão enganando, esses caras querem alguma coisa, isso é balela, e as pessoas acabam não assistindo. Quando você que assistiu a aula vai lá e comenta, e diz que a aula foi boa, que a aula tem conteúdo, incentiva muitos que estão lá a não fazer, que não assistiram a aula, a assistir a partir da primeira aula, né? Vamos dizer, a primeira aula mesmo na semana que vem, né? Essa é uma aula de introdução. Então, o Kleber vai abrir o grupo, não sei se é o Kleber ou o Kaique, eles vão abrir o grupo. O Kaique vai abrir o grupo durante 40 minutos, meia hora. Se você puder ir lá e comentar, não precisa mentir, não precisa acrescentar, não precisa falar nada. É só ir lá e falar o que você achou da aula. Em poucas palavras, olha, achei a aula boa, a aula realmente tem conteúdo, a grade curricular é boa, para incentivar aquelas pessoas que estão lá, de repente, na próxima aula estar aqui com a gente, estudando um pouco sobre a palavra. Tá bom? Tem a pergunta. Pode falar, pode fazer. Mas se alguém quiser ofertar espontaneamente, livre vontade? Então, isso aí a gente vai estudar lá nas ofertas, tá? Vai demorar um pouquinho ainda, mas a gente chega lá. Mas o que eu quero dizer de momento, não. Por exemplo, se vocês quiserem ofertar para mim, pra gente aqui, a gente não aceita, até que vocês entendam a palavra, tá? Então, a gente não aceita exatamente por isso, porque o que nós estamos entregando tem que ser de graça. Né? Então, a gente pede, olha, não, quero ofertar. Não faça isso. Aprenda a palavra primeiro. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Não adianta você dar dinheiro, Deus quer a tua oferta. E para isso você precisa entender o que é. Deus primeiro quer o seu coração. Aí depois a gente fala, aí a gente pode depois ensinar um pouco sobre o que é ofertar, que não é só dar dinheiro. Tá? A Luciana comentou. Luciana, então, a gente nem tem outro curso, então a gente nem tem interesse de vender outro, a gente só tem esse aqui mesmo. A gente não tem outro curso. A gente tinha antigamente o curso de Apocalipse, mas também era gratuito, tá bom? A gente não quer vender nada não, tá bom? A gente pode ficar tranquilo que a gente não quer vender nada não. Eu tenho um Palio aqui, 96, caindo nos pedaços, quem quiser comprar, isso aí eu vendo, eu boto foto, na brincadeira, tá? Fechou? Fechou? Gente, o grupo tá aberto já, Kaique? O Kaique já vai abrir o grupo, gente. Obrigado. Não perca a aula que vem, que a gente vai falar de assuntos importantíssimos. Adão pecou, quem pecou foi Eva. O diabo mentiu para Adão, não mentiu. Vou mostrar isso para vocês que o diabo não mentiu. Por que Adão... É sensacional. A gente vai começar a descobrir as coisas. A Isabel fez o quê? Esse curso eu posso ministrar na igreja? Vocês autorizam? Com certeza, pode ministrar sem problema nenhum, tá bom? Mas é verdade, ô Jurema.
Que a Toda Juliana vez que falou? você tenta dar um passo pro conhecimento, desenvolver, né? Ela falou que ela resolveu, né, fazer esse curso e aconteceu de ela ficar doente, né? Ah, acontece. Parece que tem coisas que o mundo quer te frear, né? É. Pra ver se você desiste de aprender. E isso também acontece com a gente mesmo, né? A gente quer. Deixa eu dar um recado. Gente, quem for da Baixada, né? Santos, amanhã, às 9 horas. Quem quiser o endereço, pede pro Kaique. E às 14h30 em São Vicente eu vou estar presencialmente com a aula. A aula presencial eu gosto muito mais, que a gente tem mais dinâmica e tal. E aqui em Tupéva, quem é aqui de Jundiaí, de Tupéva, na segunda-feira às 19h30, esses 3 locais, nós estamos com aula presencial. Sábado em Santos e São Vicente. Segunda-feira aqui em Tupéva, que fica aqui bem na divisa de Jundiaí. O pessoal de Jundiaí dá para vir também, ok? Estão convidados. Quem for de perto quiser vir fazer uma visita, assistir a aula presencial, será aonde que é São Vicente? No Parque Quarentenário, cobre o endereço do Kaique que ele passa para vocês certinho lá depois. É Rua Salvador alguma coisa, ele passa lá, tá bom? Eu não tenho certeza também. Minha filha, Neide, minha filha fez Apocalipse de Amor. Apocalipse, gente, é sensacional. O problema é tempo para o professor ministrar, mas o livro de Apocalipse é sensacional. Quem sabe o semestre que vem a gente faz um dia de Apocalipse, tá? Vamos orando aí, Deus preparando para que a gente. O questionário já está no grupo? Não, ele vai daqui uns 40 minutos, mais ou menos, Ângelo. Mais ou menos 1 hora. Ele já vai estar no grupo lá. Ok? Ó, o Paulo. Paulo de Mogi das Cruzes. O Paulo é de Mogi das Cruzes? Né? Ainda quero fazer o curso de Apocalipse com vocês. Amém, Paulo? Quem sabe um dia, né? Vamos preparar aí a gente. Ela acabou de postar. A Josilene, que é essa Josi Lima aí, é a diretora, ela que cuida das provas, ela disse que acabou de postar. Qualquer dúvida, quem não conseguir entrar com. O Fábio é de Linhares, Espírito Santo, que legal. Quem tiver alguma dificuldade de fazer, pode pegar a Josilene lá e o Kaique lá. Anápolis, Goiás, eu tive em Goiás. O Kleber você teve lá, né, Kleber? O Kleber teve em Goiás, tá? Valeu, gente. Um aluno, né? Obrigado, viu? Boa noite. Se Deus nos permitir, sexta-feira às 19h30, estaremos aqui novamente com a palavra do Senhor. Valeu, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nossa, tem uma pessoa de Saquarema.